Boa tarde, salve Deus. Meu nome é Júnior, eu sou presidente, administrador e coordenador da Sociedade de Estudos Espirituais de Fortaleza, daqui do Ceará. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo do RG3. A gente vai ser a nossa segunda aula, a gente vai falar um pouco sobre lei do progresso. Quando fala em lei do progresso, né, lembra muito da nossa caminhada evolutiva, né? E o Evangelho, segundo o Espiritismo, quando ele fala, ele traz na questão da fé raciocinada. A fé move montanhas, que montanhas são muitas vezes é o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, as nossas condições morais, né? Então ele traz para a gente voltar-se para dentro de nós mesmos, né? E aí falando na nossa caminhada evolutiva, lembra muito que o Allan Kardec ele resume os mundos em 5, né? Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos de espíritos felizes e mundos de espíritos puros. E aí lembra que a Terra se encontra no mundo de provas e expiações, onde muitas vezes o irmão ele ainda precisa passar pelo processo das dificuldades, pelos processos das dores, das turbulências, para ele conseguir evoluir, né? Então a gente está passando por um processo de transição, que é um processo de mudança, para a gente sair desse nível de consciência e ir para o mundo de consciência de regeneração, onde o irmão, para ele evoluir, ele não precisa necessariamente passar pelo mesmo processo, ele pode evoluir escutando uma música, fazendo uma caminhada, de várias formas, né? Então, e aí lembra muito outros planetas também. Capela, né, passou por um processo de transição, onde saiu de um nível de consciência para ir para outro, e aqueles irmãos que não acompanharam esse processo de evolução, eles foram retirados do planeta de Capela e foram levados para um planeta de acordo com o nível de consciência deles, né? E o Evangelho ele traz, né, que muitas vezes o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, muitas vezes acaba nos atrapalhando desse processo de evolução, porque a gente, com esses apegos, a gente acaba muitas vezes olhando para o nosso irmão e só vê as qualidades só vê os defeitos que ele tem, né? Muitas vezes não vê as qualidades e acaba julgando ele, né? E quando a gente olha para a gente só consegue ver as nossas qualidades, não vê os defeitos, né? Vamos dizer assim. Então, e em relação a Deus, a gente muitas vezes no nosso orgulho, na nossa vaidade, a gente acaba se achando mais inteligente do que Deus, né? A ponto de que muitas vezes a gente não procura o Evangelho, não procura caminhar de acordo com aquilo que o Evangelho traz, né? Então a gente faz um encerramento dessa live de hoje. Posteriormente a gente está dando continuidade ao nosso estudo.